cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que você está sobre os pés, abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. E as crianças de 0 a 5, né? Podem ir para a salinha. Aleluia! Tem alguém aí que está feliz com Jesus? E muito feliz. Louvado seja Deus, feriado, mas nós estamos aqui na casa do Senhor. E mais uma campanha. Aleluia, todos encontraram? Hebreus capítulo 12, versículo, a partir do primeiro versículo. Assim está escrito na minha versão: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Repetindo o versículo 1: portanto nós, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida ou a carreira que nos está proposta ou que nos é proposta. Amém? Tome assento. Eu louvo a Deus pela oportunidade, agradeço ao Senhor e a vida do meu pastor e todos os irmãos, toda a família Formosa, que estamos aí na labuta da fé, lutando para chegar no céu. E principalmente, além de chegar no céu, chegar com Jesus, né? Tem gente que quer ver o céu, mas não quer ver Jesus. O primeiro, nosso alvo é Jesus. Em segundo lugar, o céu, porque Jesus é mais importante que o céu, e é por Jesus que o céu existe, amém? Meus irmãos, desde o princípio dessa campanha, cujo tema é de cura e libertação, Deus soprou na minha mente e confirmou no meu coração um tema, e geralmente quando é assim é porque Deus vai me dar a oportunidade de pregar na campanha, geralmente. E assim que o pastor me falou, na terça-feira, eu falei: não, pastor, tudo bem, Deus já me deu o tema da palavra, confirmando que Ele quer falar conosco. Então, ali pelo finalzinho da madrugada, começando já o dia de hoje, eu estava aqui falando com Jesus, conversando com Ele, e procurando e pedindo a Ele a direção correta desta palavra. Uma palavra muito forte. Nós estamos participando de um tema muito forte de cura e libertação. Quando falamos de cura e libertação, nós estamos diretamente mexendo com o reino das trevas, diretamente mexendo com demônios, com entidades malignas, com potestades malignas. Então, é de suma importância você saber, e eu também, que é uma campanha muito forte, é um tema bastante abrangente e envolve muita coisa nas nossas vidas. Meus irmãos, hoje nos dias em que nós estamos vivendo, existe 3 tipos de mensagem, seja ela expositiva, seja ela temática, ou seja ela textual. Existem 3 tipos de conteúdo de mensagem que em alguns lugares, se você pregar, dá problema, com Satanás e às vezes com os homens. A mensagem cristocêntrica, porque vai falar de Cristo, a razão de tudo, a palavra Cristo. A segunda questão é sobre o pecado, se falar dá problema. E a terceira é sobre a vinda de Jesus. Tem certos lugares que, se você pregar, tocar no assunto envolvendo esses 3 quesitos, se você não tiver uma estrutura espiritual firmada em Jesus, você sai de lá retaliado, e você tem que estar bastante ligado com Jesus para permanecer de pé, não abaixar a cabeça, continuar firme e falando a verdade. Eu me lembro
o tanto que é profunda essa questão de você tratar do pecado e falar sobre isso. Eu estava pregando em uma vigília há um mês passado, e no final daquela vigília, ali já era volta de meia-noite e pouco, já da madrugada, terminando a mensagem, e um pastor falou, não, ora por essas três pessoas. Era um casal de jovens e mais uma moça, e eu fui orar por eles. E quando eu fui orar primeiro pela moça que estava sozinha, e Deus começou a me falar sobre a vida dela, que o Senhor estava quebrando situações, estava rompendo situações na vida dela, que ela tinha vivido no passado, e que aquilo deixava muito triste, muito cabisbaixa, sentimento de rejeição, e aquela moça começou a chorar copiosamente. Deus foi fazendo a obra, Deus foi trabalhando, Deus foi tocando na raiz do problema, e aquela mulher, e aquela jovem, se sentiu mais aliviada, graças a Deus. Logo em seguida eu fui orar pelo casal de jovens ali, e a moça estava grávida, e Deus também começou a falar com eles, e tocando na raiz do problema, a questão do pecado, que eles estavam, e tudo, e foi falando, e ela também começou a chorar, a moça, e o rapaz ficou mais trancado ali. Eu sei que no final de tudo, Deus me revelou e me falou que havia uma maldição sobre a família daquela moça e daquele rapaz, e se eles não tomassem sua posição com Deus, não colocassem sua vida no altar, toda a maldição que havia para a família deles iria cair pontualmente na vida daquela criança que estava no ventre. Aí que aquela menina começou a chorar mais ainda, e eles não eram casados. Eu falei, rapaz, então você vai procurar colocar sua vida no altar, daquele jeito, vai casar, você está em pecado, você também, vocês estão tudo errado, e se vocês não consertarem a vida de vocês, não colocarem a vida no altar, o diabo vai acabar com essa criança. Meu irmão, para que eu fui falar isso? Eu passei a noite inteira em guerra. Satanás não conseguiu, não me deixou dormir em paz, porque você toca em certas situações em que vai transformar a vida das pessoas. Mas a gente tem que saber que quem está conosco é maior do que Satanás. Quem está conosco é maior do que o reino das trevas. Então, cura e libertação é tratar de situações que envolvem temas bem emblemáticos hoje para nós, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo, mesmo dentro das igrejas, aonde não há só corrupção fora no mundo, mas também, infelizmente, no nosso meio também há. E a gente não pode colocar um óculos e como se nada, como se isso não existisse. Existe, irmão. Mas não é por causa disso que eu vou deixar Jesus. Jesus não tem nada a ver com isso. Eu amo a Ele e vou com Ele, independente do que está acontecendo ou não. O meu foco é Deus. O meu foco é o céu. Amém? E nessa noite, através desta palavra que Deus colocou no meu coração, principalmente aqui no versículo 1, é interessante que Paulo ele vai usar a metáfora aqui das corridas, dos Jogos Olímpicos, que acontecia na Grécia Antiga, aonde os corredores eles participavam das corridas, e a corrida onde eles participavam, quanto mais livre de qualquer tipo de vestimenta, maior seria o seu resultado, mais eficaz seria o resultado. Então Paulo ele vem trazer alusão para nós na aplicação, através dessa metáfora, que nós, assim como eles, nós estamos participando de uma carreira, e a nossa carreira é a carreira da fé. Eu e você, nós estamos em direção ao céu, nós estamos caminhando para o céu, para encontrar com Jesus na glória, estamos numa caminhada, e para isso, Paulo vem dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. E o contexto do capítulo 12, ele vai falar dos nossos irmãos que venceram as suas corridas por meio da fé, por meio dessa arma poderosa que Deus dá a todos, independente de ser crente ou não. A fé é para todos. Só que a fé de um cristão, ela é diferenciada, porque a nossa fé está baseada na palavra de Deus.
Observe bem, talvez você ligue a sua TV e coloque em um canal de TV e ali tem um programa evangélico. E você vê e ouve as pessoas testemunhando que alcançaram certos tipos de milagre. Mas quando você vai ver o contexto de vida daquela pessoa, ela não tem nada a ver na palavra de Deus. Só que ela usa o poder que Deus deu a todos os seres humanos, que é a fé. Por que então que esta pessoa alcança e nós não? Porque às vezes nós deixamos de lado essa arma da fé e usamos uma arma que Satanás dá, que é a arma da murmuração. Então Deus quer que nós usemos essa arma da fé para alcançarmos as nossas vitórias. Mas enfim, partindo aqui para o capítulo 12, no versículo 1, Paulo diz: meus irmãos, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Paulo está fazendo uma observação para nós aqui, meus irmãos. Nós temos que correr esta carreira, mas para isso temos que nos livrar de dois elementos que são essenciais para nos impedir de alcançarmos a coroa da fé ou a coroa incorruptível. Que elementos são esses? A Bíblia vai falar, na minha versão, ele vai falar de tudo. A versão King James, ela fala sobre, eu li sobre 3 versões, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. A versão Almeida Corrigida e Fiel, ela vai falar assim: livremos-nos de todo o embaraço. A King James, 1611 ou 1641, esqueci. 1611, ela vai falar: livremos de todo o peso. E eu quero usar a versão: livremos de todo o embaraço e do pecado. E eu gostaria de pregar nessa noite sobre o tema: vencendo o embaraço para não ser vencido pelo pecado. Repita comigo: vencendo o embaraço para não ser vencido pelo pecado. Às vezes nós nos preocupamos com o pecado, só que antes do pecado, irmão, existe o embaraço. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isso. E talvez, se você der crédito na palavra do Senhor, você pode estar se livrando de muitas consequências que o pecado está preparando para você, se você vencer os embaraços que o próprio Satanás está querendo armar para a sua vida. O que é o embaraço no dicionário brasileiro da língua portuguesa? Embaraço é aquilo que atravessa o caminho ou impede o andamento. A minha introdução vai ser um pouco estendida, mas logo depois nós vamos partir logo para a aplicação. Situação que causa dificuldade, estorvo, obstáculo, torquinete, tortura, torva. Isso é um embaraço no dicionário brasileiro da língua portuguesa. Agora, é interessante que Paulo vai usar 2 palavras, embaraço, e ele vai usar pecado. Primeiro ele usa embaraço, segundo ele usa pecado. Para que ele coloca 2 palavras, se aparentemente identificam o mesmo problema, mas não é o mesmo problema, não é a mesma situação? Paulo está nos alertando algo muito especial, porque é como o tema que Deus colocou no meu coração nessa noite. Se nós vencermos o embaraço, dificilmente, irmão, você vai ser destruído pelo pecado. Dificilmente. Dificilmente. Agora, olha aqui, algumas definições chaves. Se embaraço, existe uma diferença entre embaraço e pecado? Sim, existe. O pecado é um ato de transgressão, é o ato já consumado, aquilo que foi transgredido. Enquanto o embaraço é uma condição ou obstáculo. Segundo ponto, o pecado envolve culpa e o afastamento de Deus, enquanto o embaraço pode ou não envolver culpa, mas sempre causa dificuldade na caminhada espiritual. Tem gente que já caiu no pecado e tem gente que ainda está no embaraço.
quando você percebe que você já caiu no pecado, você vai perder, as suas forças, elas serão subtraídas de você. Você já não vai ter mais aquela avidez que você tinha na sua alma de buscar a Deus, de ter aquela afinidade com Deus, porque o pecado ele já foi consumado. Agora, quando você ainda está no embaraço, você ainda mesmo no embaraço continua caminhando, porque ainda você não caiu no pecado. Terceiro ponto, o pecado, ele exige arrependimento. Aquele que peca, confessa e deixa, alcança e perdão, enquanto o embaraço exige libertação e remoção dos obstáculos. Deram para entender um pouco sobre essas duas questões? Então tem muita gente que está embaraçado, está ali impedido de certas coisas na sua vida, mas Deus nessa noite, através dessa palavra, vai romper com esse embaraço, vai romper com todo obstáculo que está à sua frente, não está te deixando prosseguir. Você fica parado, mas não adianta, não vai para frente. E Deus nessa noite vai quebrar com esse ciclo vicioso do diabo, e você vai, a partir de hoje, se você decreta a palavra do Senhor, você vai conseguir romper aquilo que estava te travando, que estava te bloqueando, em nome de Jesus. Porque nós estamos numa campanha de cura e libertação. Então Deus nessa noite quer te libertar de todo embaraço antes que você caia no pecado. Aleluia! Então não deixa o diabo tirar sua atenção, não deixa o diabo travar sua mente, não deixa o diabo ficar lançando seta. Resista a ele, irmão, resista. Nós estamos no ambiente espiritual, acorda para a vida. Você não está aqui em um clube, não, você está na casa de Deus. Só existe dois espíritos que reinam, o Espírito de Deus e o Espírito do inimigo. Então trava a sua mente, concentra a sua mente aqui em Deus, porque através dessa palavra Deus quer destravar a sua vida para você poder prosseguir avante, amém? Em síntese, o pecado é uma ação que viola a lei de Deus, enquanto o embaraço é uma condição que dificulta a vida espiritual. Você já está se identificando na situação? Você sabe, irmão, se você já está no pecado ou se você ainda está no embaraço. Eu quero te alertar e te dar uma bela notícia. Se você ainda está no embaraço, graças a Deus que aí você pode vencê-lo nessa noite. Agora, se você já consumou o pecado, já está no pecado, arrependa-te enquanto ainda há tempo, porque a partir do pecado é só morte e destruição. Porque o libertador de almas está aqui nessa noite, aleluia! O libertador que quer te livrar desse embaraço está aqui nessa noite para fazer a obra. E eu não estou nem aí se o inimigo vai com raiva, vai morder a língua, o problema é dele. A palavra de Deus vai ser pregada, anunciada. E é contra o pecado mesmo, é contra aquilo que vai no ponto da raiz que quer te derrubar. E é interessante quando nós vamos pregar a palavra de Deus em certos lugares. É claro que tem ali as suas retaliações em muitas igrejas, porque nem todos os lugares, como eu disse, gostam de ouvir verdades, mas gosta de ouvir aquilo que amacia o seu ego. É interessante que eu estava vendo na TV aí um programa que vai inaugurar aí no SBT, por exemplo. Aí contrataram um irmão lá, um camarada lá, que vai dar a palavra lá de manhã, não sei que horário. Aí a abertura do programa, ela, meu lindinho, minha lindinha, que não sei o quê. Irmão, vai para o inferno com esse negócio. Isso é capeta puro. Amaciando o ego das pessoas, recheando o pecado delas e falando que elas estão certas. Sabe o que acontece? Infelizmente, estão criando um céu que não existe, irmão. Estão criando um céu que Jesus não está lá. É muito amor, irmão. É muito mel, irmão. Foge disso. Foge, se é laço. Foge. A palavra de Deus não te conforta, ela te confronta. Se é a palavra de Deus, ela vai te confrontar.
Se você entrar na igreja e a palavra está te confortando, sai dela, corre enquanto há tempo, porque a palavra de Deus, ela te confronta para você se colocar na posição de servo e serva e ser alguém que presta para Jesus nessa terra. Você olha para as igrejas hoje, parece mais shopping center. Perdeu a característica. As igrejas perderam a característica de igreja, irmão. Você entra nas igrejas chamadas pseudo-igrejas do século 21, na entrada tem uma lanchonete. Então antes do culto eu posso me saborear, posso tomar um lanchinho, tomar um cafezinho, como se um culto fosse para os homens. Aí tem um pula-pula para as crianças, porque não é para elas atrapalhar o culto. Oh, meu irmão, Jesus disse em Marcos 10:40, se eu não me engano, deixe vir a mim os pequeninos. Não os impeçais. É interessante que a palavra que pode ser aplicada ali também é não embarace-os para que cheguem até a mim. Meus irmãos, acordem. Não deixemos que Satanás venha nos embaraçar neste tempo. Estamos próximos da vinda de Jesus Cristo de Nazaré. O anticristo está te preparando para essa terra, enquanto que o Espírito Santo está te preparando para o céu. Quem você tem dado ouvido nesses últimos dias? Arabaxu, o Espírito anticristo ou o Espírito Santo de Deus? Se é o Espírito anticristo, você vai obedecer aquilo que satisfaz a sua carne. Se é o Espírito Santo de Deus, você vai fazer tudo aquilo que contraria a sua carne. Então, para mim não ser vencido pelo pecado, eu tenho que vencer o embaraço. Quando nós olhamos para as coisas que existem, todo produto para ser fabricado, ele precisa da sua matéria-prima, sim ou não? A Coca-Cola, para ser fabricada, ela precisa daquele xarope. Aquilo lá, misericórdia. Né? O móvel, como a Ciel fabrica, a matéria-prima é a madeira. E a matéria-prima do pecado, irmão, é o embaraço. Repito mais uma vez. O diabo, ele usa o embaraço para que você caia no pecado. A matéria-prima do pecado é o embaraço. É o que Paulo está dizendo aqui para nós. O que eu faço então, pregador? Vença-o. Vença-o, aleluia. Vença o embaraço. O embaraço é aquilo que não deixa você prosseguir. Você tem que vencer. Quantas pessoas embaraçadas nesses últimos dias aqui da igreja na terra? Sabe que tem que orar, mas não ora nem que a vaca tussa. É umas crentalhadas, é a oração do Pai Nosso. Irmão, essa oração não vai te levar para o céu. É a oração do Salmo 91. Essa oração também não vai te levar para o céu. Oração é guerra. Oração é entrar no campo de batalha, entrar no campo do inimigo. É ultrapassar com as leis naturais e a lei e ao mundo sobrenatural. A sua oração, ela onde vai, o seu corpo não vai. Arai que teve a súbria. É minha opinião que eu vou dizer aqui agora. Se eu fosse você, e se eu também estivesse na mesma situação, teríamos vergonha de falar que somos crentes, se nem falamos com Ele, com o Eterno. Ah, eu sou crente. Quanto tempo você gasta para falar com Jesus? 10 minutos, já estou cansado. 10 minutos, irmão? Como é que eu quero vencer o embaraço se eu estou deixando me levar por ele? Eu não consigo orar porque me dá um sono. Toma uma cafeína, toma alguma coisa, meu Deus do céu. Assim como Paulo se esmurrava para não fazer a vontade da sua carne, faça alguma coisa. Oração é intimidade com o Pai. Como é que você quer ter poder nessa vida sua se você não fala com Ele? Como é que você quer saber das coisas do céu se você nem conversa com o dono do céu?
Está doendo, irmão, mas é para curar. Está doendo. Dá glória para engolir seco, aleluia. Eu já tenho 40 anos de fé, não preciso orar. Ô irmão, pelo amor de Deus. Nós temos um exemplo maior aqui, que é o nosso pastor. E eu garanto para vocês que eu conheci há mais de 22 anos. Homem de oração, exemplo de oração você tem aqui na igreja, pastora. Então por que a gente não ora? Porque a gente está embaraçado. A carne está falando mais alto. A carne está pendendo para o lado mais do seu lado. Mas Paulo vem nos advertir através da carta aos Gálatas: quem você mais alimenta vai ser o vitorioso nessa guerra. Quem mais você tem alimentado. Temos que ter vergonha, irmão, de carregar uma Bíblia, se não a lemos. Isso aqui não é amuleto. Eu carrego a Bíblia, porque se o ladrão vier e ver que eu sou crente, estou com a Bíblia na mão, pelo menos eu vou me livrar. Vai nessa. Carrega a Bíblia, mas não lê. Quer vencer o quê, irmão? Mas passa mais de meia hora no telefone, no WhatsApp, no Instagram, coisa está lá. Eu não tenho paciência para ler a Bíblia, porque é muito complicado. Complicado é perder o céu e passar a eternidade no inferno. Isso é complicado. Isso é temeroso. Isso não espanta a sua alma, que Deus tenha misericórdia dela. O diabo não respeita a sua carteirinha. O diabo não respeita o seu uniforme de diaconisa, nem a minha gravata de obreiro. Não, o diabo respeita a intimidade que você tem com Deus, aleluia. E para ter intimidade com Deus, não precisa estar nesse altar, não precisa de ter um cargo elevado na igreja, precisa de ter comunhão com Ele na oração. Eita, gaço da bacévia, labassúbia. Dá glória, irmão, para disfarçar, aleluia. Então, todo pecado, irmão, ele está condicionado ao embaraço. Vou fazer um exemplo aqui, uma ilustração, com todo respeito aos irmãos, beleza? Beleza, irmão, desculpa. Então, aqui, o pecado é o Maciel, o ponto final. Maciel, você não é um pecado, é uma ilustração, amém? Pastor, você está sabendo. Então tá. Aqui, ó, tudo embaraço, ó. Não, senhor não, faça misericórdia. Esses embaraços mais de idade. Aqui os embaraços, estão de embaraço. Aqui está o pecado. Então, irmão, para você chegar lá no pecado, você acha que o diabo... Meu irmão, o diabo, ele não é o diabo não é besta não, rapaz. Sabe que o diabo vai aparecer que você... Ele vai usando isso aqui, ó. Um embaracinho, um mais gordinho, que você gosta... Porque o diabo é psicólogo, viu, irmão? Ele é o pai da psicologia. Ele estudou o ser humano desde o começo, está até hoje estudando, coitado. Aí vem o outro. Meu irmão, aí vai indo. Aí, na medida que você vai caindo nos embaraços, na medida que você vai caindo, você vai sentar no último aqui e vai chegar no colo do pecado. Aí, esquece. Só a misericórdia de Deus. Hebreus 10. Dá tempo, irmão. Dá tempo. Dá tempo, querido. Se levante hoje. Deixa Jesus te libertar, pelo amor de Deus. Se levante hoje, profeta. Se levante hoje, jovem. Cheia de saúde, mas se desgasta para a sua própria vontade, mas não se doa para Jesus. Então todo pecado ele está condicionado ao embaraço. Então a matéria-prima do pecado, meu irmão, é o embaraço. Todo pecado, para ser formalizado, ele vai usar os embaraços. Você não vai cair de repente, irmão. Nenhum pecado é aquele pecado, não. Ele vai vindo paulatinamente. Me prova na Bíblia. Prova, irmão, com certeza. Quer? Adão e Eva. Você acha que a serpente já apareceu para ela? Come do fruto logo, larga de ser besta. Não é goiana, mas eu estou falando como goiano.
Você acha que foi assim? Houve um diálogo, um embaraço. E quem puxa a conversinha é a serpente. Porque a serpente estava observando. Porque quando a serpente vai falar com a Eva, a serpente vai usar palavras que Deus falava com ela. Então Deus, o Satanás, está observando o que está sendo pregado aqui nessa noite. E ele vai estar usando isso aqui para poder querer te embaraçar. Você acreditando ou não é a pura verdade, querido, querida. Sai desse mundinho natural, irmão. Vamos passar para outro patamar no mundo espiritual, para você ver se acorda para a vida e começa a ver as coisas que precisa ver. Então, a serpente, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, olha o que ela fala. E ela disse à mulher, a serpente: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha a confusão na mente, o embaraço. Vai vendo. E a mulher disse à serpente: olha, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Meu irmão, a mulher já tinha a ordem estabelecida. Só que a serpente, ela vai embaraçar a mente de Eva. E é isso que a serpente faz com a nossa mente. Por isso que o maior campo de guerra hoje não é lá no Afeganistão, não é lá na divisa de Israel, com coisa lá, esqueci o nome, com Gaza, é aqui na minha e na sua mente. É aqui que a guerra funciona, é aqui que as coisas estão pelejando. Porque foi aqui que a serpente quis causar embaraço na mente de Eva. Olha aqui que o texto continua dizendo. E a serpente disse à mulher, continuando a narrativa da serpente: certamente morrereis, porque Deus sabe, olha, que no dia em que dele comerdes, vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses. Vós sereis como Deus, tendo todo o poder, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu, os 3 pecados capitais entram aqui: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. A mulher viu que a árvore era boa. Por que ela não viu antes da serpente falar, irmão? Pelo amor de Deus. Você já viu que tem coisa que está na sua frente, tem 200 anos, mas quando o diabo fala, você começa a ver de forma diferente. Você já prestou atenção que o diabo tem uma lábia bem abençoada, não, bem sarcástica? Ele consegue te engabelar, como diziam os antigos. Ele consegue te iludir, porque ele conhece, ele te estuda e sabe os seus pontos fracos. Então, dentro da maneira que você olha para outra mulher, o diabo já detectou: rapaz, esse camarada aí gosta, então eu vou usar para derrubar. Então, dependendo do namoro, do cristão que está prestes a casar, dependendo do comportamento, o diabo sabe: olha, se tocar aqui, se mexer ali, vai cair. Então ele vai trabalhar para que isso aconteça. É a função dele, querido. Se ele não fizer isso, ele não é o diabo. E ele não é mais Lúcifer, agora ele é diabo. E a missão dele é te derrubar. A missão dele é te lançar no inferno junto com ele. Você vai deixar? Não, então acorda, levanta, guerreemos, lutemos, vencemos todo o embaraço. Por isso que Paulo aos Romanos diz, capítulo 12, vamos renovar a nossa mente. Santifica a sua mente. Não empresta a sua mente para o diabo. Fecha ela para Jesus, aleluia. Fecha ela, está lacrada para Jesus. Só Jesus fala aqui, aleluia. Ah, eu não sei. Mãe, esse tal do não sei. Será, esse tal de será. Ô irmão, Deus não trabalha com será. Deus, quando vem o será, ixi, vem problema. Será que vai acontecer mesmo? Será que Deus falou mesmo? Não, irmão. Aí o diabo vai: será? Mas você é tão pobrezinho, você é tão fraquinho, você é tão não sei o que, ninguém está te vendo, será?
Meu irmão, fecha a porta na cara do diabo. Quem te falou foi Deus, então vai cumprir. No tempo pré-determinado por Deus. Segundo a pedagogia do Eterno. Aleluia! Então, quando vier um será na sua mente, joga esse será para o quinto dos infernos e fala: eu tenho certeza, rapaz, aleluia! Meu Deus, aleluia! Quem está entendendo? Então o diabo vai e começa a conversar, e a mulher dá ouvido para a serpente, mas é engraçado, meu irmão, o diabo, ele age através ali o diabo copia. Então, com certeza, a voz dessa serpente era semelhante à de Deus, para não confundir muito a cabeça da Eva, certeza absoluta. Porque se ele vem sorrateiramente, então, se a gente for analisar, parar para analisar, havia um doce na voz dessa serpente. Porque ele já não chega arrebentando na porta e fala: vamos acabar com isso tudo logo, come e vamos abrir os olhos aqui. Não, Satanás, ele vem sorrateiramente. Ele vai, irmão, aonde você está bem debilitado. Bem debilitado. Sabe, está precisando de dinheiro, não está? Aí ele fala: rapaz, ele está precisando de dinheiro, eu vou dar um emprego para ele. O emprego vai tirar ele da igreja. Olha lá. Ele está precisando de dinheiro, eu vou fazer um dinheiro cair lá na casa dele, um dinheiro roubado. Ele vai falar que é Deus que está fazendo, porque ele está orando, eu estou vendo que ele está orando, está pedindo para Deus, então eu vou usar essa metodologia, esse método de agir, vou lançar o dinheiro lá e vai dar glória a Deus, e sou eu que estou abençoando ele. Então o diabo, ele está observando através da sua dificuldade, da sua carência, ele vai estar agindo. Então ele vai estar primeiro te embaraçando, ele vai causar dúvidas. E a primeira dúvida que Satanás quer causar é na distinção da voz de Deus e a voz do inimigo. Meu irmão, não é fácil ouvir a voz de Deus, tem preço, guerreiro. Não é pensa que bateu o joelhinho aqui, vou falar com o pai e ele vai falar, vai pensando, né, pastor? Tem que ter preço, guerreiro. Tem que ter angústia. Por isso que, meu irmão, me perdoa a minha franqueza, a minha sinceridade. Eu aprendi com o meu pastor: oração é joelho no chão e boca no pó. Pelo amor de Deus, nós somos assembleano, pentecostal, nós somos da raiz do Pentecostes, do fogo, do manto, da glória. Então nós somos diferenciados. Eu não consigo, me perdoa a minha franqueza, irmão, você ter que se compenetrar na presença, na sala do Eterno, andando para lá e para cá com o celular na mão, isso é inadmissível. Se nós queremos alcançar um nível de intimidade com Deus, reverência, quando você se ajoelha, não é para o homem, para Deus. Primeiro passo, você já está se humilhando naquele que é maior do que você. Então uma porta já foi aberta, aleluia. Ah, mas eu não consigo. Consegue, irmão, consegue, porque se Jesus fala: vou matar seu filho amanhã, e se você vai ter que passar a noite inteira de joelho, de orado, você ora, e não quer levantar mais, porque vai que Deus mata o meu filho. Então não é porque você não quer, é pela necessidade. Não deixa a necessidade bater mais forte não, querido. Não deixa Deus ter que usar os métodos pedagógicos do céu para poder te levar para a oração que Ele quer que você esteja. E não dói não, querido, não dói não. Coloca esse joelhinho de porcelana para quebrar na presença de Jeová, e Deus vai abrir os céus, rasgar os céus, e vai operar e vai falar com você. Barai de fraço ideia. Quer ver outro embaraço? Bíblico, clássico, Sansão, irmão. Sansão, o fortão, do cabelão, que matava tudo, derrubava tudo. Meu irmão, você acha que Deus usou, o Satanás usou que estratégia para embaraçar Sansão? Você acha que Satanás ia usar uma pessoa do mesmo nível que ele, fortão também, bravona? Não. Satanás usou uma mulher chamada Dalila, que em hebraico significa delicada. Paga pelos filisteus para poder ali saber o segredo que aquele homem tinha de ser tão poderoso.
Você se acha tão fortão, tão fortona, meu pastor me manda, minha mulher, meu esposo não me manda, minha esposa não me manda, você é fortão demais, querido, fica tranquilo, o diabo sabe te pegar direitinho, não seja forte, seja fraco, porque a Bíblia diz que diga aos fracos, eu sou forte. Então sai desse pedestal ontem, sai daí, querido, desce. Não se acha o garanhão, a garanhona, não se acha o bravão, a bravona, se deleita na presença do Deus, se humilha diante dele, e que ele tenha misericórdia da sua vida. Então o diabo vai usar quem? A Dalila, a delicada Dalila, e foi várias tentativas, irmão, não foi de uma vez não, e Dalila era bonita, porque Sansão não era bobo, o homem era fortão. Então Dalila se apresenta, após várias tentativas, consegue o que ela queria, o segredo daquele homem. E quando Sansão percebeu, depois de já estar embaraçado pelo pecado, pelo embaraço que o Satanás tinha feito a ele, quando ele foi perceber, o Espírito do Senhor já não estava nele. Sabe qual é a estratégia do diabo para os dias de hoje? Não é te tirar da igreja, meu irmão. Não. É que você fique aqui mesmo, com essa carinha que está crente, mas não está. É o que a Bíblia diz da igreja de Laodiceia. Tem cara de que está vivo, mas na verdade está morto. E eles estavam dentro da igreja. A carta aqui não está falando para quem está lá fora, é para quem está lá dentro da igreja. Então a estratégia do diabo é essa, deixa ele lá dentro, deixa ela lá dentro, só deixa ele morto, ela morta, porque quando a trombeta tocar, subitamente ele e ela vai perceber que o Espírito não vai estar lá, e vão ficar para a grande tribulação. Então não fica deitando no colo da serpente do inimigo não, querido, foge desse embaraço, o diabo sabe te engabelar, o diabo sabe te ludibriar. Aí o que você vai fazer? Vai continuar com essa vidinha morta sua? Vai continuar com essa oração mequetrefe sua, que não expulsa nem demônio mirim? Fizemos aqui um trabalho de culto no lar aqui embaixo, aqui na João Luiz, descendo aqui na Baixada, na casa da irmã Selma antigamente. No fundo da casa dela tinha um terreiro de macumba. Fizemos lá 7 quarta-feira. Nos dias do culto, o capeta queria fazer graça. Não tem problema não. Você vai passar lá agora, tem uma faixa lá escrita, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aonde o Satanás se manifestava. Então a gente tem que lutar, irmão. A gente tem que vencer esses embaraços da nossa vida. A gente tem que se levantar o quanto mais rápido possível. Agora, falar sobre embaraço, vencer sobre embaraço, quando a gente está em outro patamar espiritual, estou no altar pregando, estou sentindo a glória de Deus, entra até no manto, aleluia, chuta o inimigo para lá e para cá, pulo na cabeça da serpente, é bom demais, é ou não é, irmão? O embaraço vem, vai, você vence, porque você já está em algum nível de espiritualidade, assim falando, mais chegada com Deus. O embaraço não vai deixar de vir. Agora, a vida não é só aqui de cima. Tem momento na vida que você vai estar lá embaixo. É aqui que o bicho pega. É aqui que o embaraço vem mais forte, porque você está fraquinho. A luta está pesando. Você não escuta Deus falar mais. Você ora, parece que está falando com a parede. Aí que Deus, o que o diabo faz? O Paulo, vem cá, você é um embaraço. Vem cá. Aí o diabo vai fazer o quê? Vai usar um embaraço bonitinho, que vai agradar a sua carne, você está fraquinho, você está manquejado. Aí o embaraço vem para te segurar, me segura o embaraço. Aí você fica, meu Deus, é verdade, o embaraço começa a falar na sua cabeça, é verdade. Você tem de ser crente, não presta não. Mas aí você, não, eu quero Jesus. Aí embaraço, sai daqui embaraço. Vai para lá embaraço. Aí você vai continuar na caminhada, guerreiro. Aí o diabo não é bobo, vai te mandar um embaraço maior. Vem cá, João. O João é outro embaraço mais forte.
mais robusto, com mais poder de influência. Aí ele vem, começa a falar na sua cabeça: o que adianta você ir para a igreja? Você não prega, né? Você não tem oportunidade, ninguém te vê nessa igreja. Aí o embaraço começa a infernizar a sua cabeça, a sua mente, e fica lá te perturbando. Só que você está firme com Jesus, você fala: sai para lá, embaraço, vai para o quinto dos infernos, em nome de Jesus. Aí vem um embaraço maior ainda, que é o para te derrubar. Vem cá, guerreiro, eu esqueci o seu nome, vem cá. É o embaraço grande, misericórdia, esse embaraço é grande. Olha o tamanho desse embaraço, Jesus. Não precisa me embaraçar não, guerreiro. Amém. Aí o embaraço, esse aqui é para te acabar, irmão. Esse aqui é para te abrir sua sepultura e acabar com seu ministério, acabar com seu sonho, abortar tudo que você tinha sonhado. Porque você está aqui embaixo agora, lá em cima é bom demais. O embaraço vem, você nem sente, você chuta, você pula, dá glória, aleluia. É hino de fogo, é hino de glória, aleluia. Só que aqui não, aqui você está naquela, irmão. É só você e Deus. Aí Deus fecha o coração do pastor para não te dar oportunidade. Deus fecha o coração da pastora para te dar nem um abracinho, para você se sentir um pouquinho aliviado. E Deus está ali trabalhando. E o diabo te observando: eu vou usar um embaraço mais forte. Sai dessa igreja. Tem igreja aí que vai te ouvir sem embaraço. Eu não estou falando, é como se você estivesse falando para mim: sai dessa igreja, ninguém te vê, lá você vai ser usado. Você é crente ainda, você está nessa cima aí. Mas você está firme com Jesus. Aí o que acontece? Vai para lá, embaraço. O negócio é com Jesus. Só que o que acontece, irmão, na maioria das vezes, esse embaraço não te espanta. Nem aquele, mas o bonitinho lá te espanta. Porque é o que mais te agrada. É o que mais te prestigia. Vem cá, embaraço. Aí o que o embaraço vai fazer com você? Ele vai pegar na sua mão e vai consumar o pecado. O Gonçalo é o pecado. Você vai pegar na minha mão o embaraço, que aparentemente é bonito, não é? Agrada a sua carne, te faz até ficar feliz, a sua carne fica feliz. Só que esse embaraço que você não dá mínima para ele, porque embaraço não existe embaraço, embaração, coisa, tudo é embaraço, tudo te leva ao pecado. Aí o embaraço vai me levar lá para o pecado, leva lá. Aí você deu ouvido. Aí que o pecado te abraçou, irmão. Aqui embaixo é que as coisas acontecem. Mas é aqui embaixo que Deus está na sua vida também. É aqui embaixo que Deus está com você. Porque ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, calabracévia, mal nenhum temerei, aleluia, porque o Senhor está comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Cabraçudaraia. Então saiba passar pelos embaraços quando você estiver num patamar mais elevado, e quando você estiver passando, meu irmão, pelo vale da sombra da morte. Porque em todo tempo o inimigo vai querer te derrubar, mas antes dele querer que você seja consumado pelo pecado, ele vai querer te embaraçar. Fique sobre os pés. E para concluir esta palavra, por que o diabo ele vai usar o embaraço para que você caia de uma vez no pecado? É interessante que o apóstolo Tiago, ele vai falar assim na sua carta. Tiago, capítulo 1, versículo 13, olha que interessante. Porque o pecado, para ser consumado, ele precisa ser gerado. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Se Deus não pode ser tentado, e Deus não tenta ninguém, o que me leva à tentação? Eu sou tentado pelo próprio mau desejo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, cuidado com o seu desejo. Porque dependendo dele ou dela, dependendo da situação, você pode estar gerando dentro da sua vida o pecado, e esse pecado ele será gerado. E Tiago diz que uma vez esse pecado sendo gerado através do desejo, esse pecado dado à luz, ele será consumado e ele vai gerar morte.
E a pior morte, a morte que Deus está falando, não é a morte física, é a morte espiritual também. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Como é que Satanás veio para matar? Que só quem mata é Deus, irmão. O diabo não quer matar a sua alma, ele quer matar seus sonhos. Ele quer matar suas perspectivas de vida. Ele quer matar a sua visão visionária da presença de Deus. É isso que ele quer matar. Porque a sua alma ele não pode tocar. Quem toca nela é só o grandão da Galileia. Aleluia! Então ele vai querer te destruir aqui na terra, e você vai começar a andar cabisbaixo, a depressão vai vir, a opressão vai vir, sentimento de desistência, sentimento de escassez, de ficar longe de todo. Meu irmão, fecha a porta na cara do inimigo nessa noite. É hora de abortar esse pecado antes que ele seja gerado. Aborta, 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 aborta. Xalabraçada cantaraba sébia. Lubatabatancandabaceva na caçuderaia. Uniandarabassuderébia. Fiz uma pergunta para Deus, duas. Uma foi que eu perguntei para Deus na minha mente, e Ele me respondeu: qual é a pior geração que vai passar pela terra? Qual é a pior geração? Ele me respondeu. E a segunda eu perguntei para Deus: por que o Senhor falou com Caim, mas não falou com Davi? Teologicamente, quem que era mais íntimo de Deus, irmãos? Quem? Davi, sim ou não? Quem era o homem segundo o coração de Deus? Davi. Por que Deus não falou com ele? Antes dele pecar, antes dele destruir uma família, antes dele consumar o adultério. Por quê? Mas Deus falou com Caim: Caim, cabe a ti dominar o desejo que há no seu coração. Domina o que está passando pela sua mente. Porque o pecado de Caim estava na mente, o pecado de Davi estava no coração. Quando o pecado está no coração, já não tem mais solução, vai ser concebido. E as consequências vão vir, querido. E as consequências vieram para Davi. A família dele nunca prestou, foi filho matando filho, aquela perseguição, cometendo coisas terríveis. Então domina esse embaraço aí na sua mente, querido. Domina essa confusão aí na sua mente hoje. Meu irmão, se não tem certeza, a resposta é não. Porque Deus não trabalha na incerteza, Deus trabalha na certeza. Pois a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se tem dúvida é não. Se tem dúvida é não. N-A-O-T-I-O. Porque Deus trabalha na certeza, na abraçávia. Eu estou duvidoso, a resposta é não, guerreiro. Eu estou duvidoso, a resposta é não, guerreira. Vai orar, vai buscar, manapacévia. Se for preciso, Deus tem que mandar um anjo, um querubim, um serafim. Ele vai mandar, mas a vitória vai ser sua. E a obra de Deus vai ser concluída. O embaraço não vai te derrubar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você quer vencer o embaraço? Ou você quer ser vencido pelo pecado? Quer vencer o embaraço para não ser vencido pelo pecado? Vem aqui na frente rapidinho que eu quero orar por você. Eu tenho 10 minutos ainda. Vem. Vem cá, irmão. Não deixa o diabo te enganar, não. Você acha que todo mundo aqui tem embaraço? Você acha que o diabo não vai... O pastor, você está vendo o pastor aqui? Você acha que o diabo não trabalha com embaraço para ele, não? Nós não somos Jesus, nós imitamos Jesus. Nós ainda estamos num corpo corruptível. Infelizmente existe um velho homem, uma velha mulher que ainda está aí dentro. A qualquer momento, se você não cuidar, ele ressuscita, ela ressuscita e te derruba. Mas vai chegar um dia, aleluia, em que a trombeta vai tocar, e num piscar de olhos, esse corpo corruptível se transformará em um corpo incorruptível, para a glória de Jesus e para a tristeza do diabo, aleluia. Agora, qual é o embaraço que você tem que vencer, irmão? Eu não sei, eu não posso entrar na sua mente, e como eu queria entrar.
Como eu queria saber, como eu queria prescrutar a sua mente para saber, para poder te ajudar. Tem pessoas que a gente olha, que a vontade era de colocar a mão lá dentro da mente dela, e tirar aquele pensamento que sabe que vai levar ela para o buraco, só que a gente não consegue fazer isso, irmão, porque isso é inerente a mim e a você. Agora tem uma solução para você, para mim nessa noite. Não deixa que o embaraço te vença. Tudo que for embaraço agora, nessa noite, Jesus vai queimar. Jesus vai cortar o laço. Jesus vai colocar por terra todo o mal. Todo embaraço vai caindo por terra. Feche os seus olhos e ore. Seja fiel a Deus e fale com Ele. Em que área que o diabo está querendo te embaraçar? Eu não sou jovem, eu sou jovem, acho que eu não vou casar, aqui não tem ninguém. Meu irmão, não deixa o diabo te embaraçar não. Para cada vasilha tem uma tampa, aleluia. Eu não prego nessa igreja. Querido, alabaxo de cantarai, a hora vai chegar, marabacévia. Eu não sei cantar, meu irmão, busque, aleluia. Não deixe o diabo ficar te embaraçando, te falando que você é um inútil na presença do Senhor. Não canta na igreja, canta em casa, aleluia. Canta para o seu vizinho te escutar. Vai evangelizar através da sua canção. Aqui não é lugar de cantar para se expor. O lugar de cantar para Jesus e impactar a sociedade é onde você trabalha, é onde você mora, é onde você vai, aleluia. Não estamos aqui para nos exibir, canablassévia. Senhor Jesus, vai levando cativo, meu Pai, toda a mente agora. Meu Pai, vai visitando cada mente nessa noite, que está sendo bombardeada pelo reino das trevas. Todo demônio das trevas, todo demônio perturbador, vai caindo por terra agora, que vive atrapalhando essa pessoa de progredir, de ir adiante a mais, não só na vida espiritual, mas também na vida secular. Vai tirando, meu Pai, todo embaraço, tudo que prende essa pessoa agora, vai dando as estratégias corretas para ele e para ela, para que possam romper, para que possam ir adiante, agora em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus de Nazaré, vai sendo abençoado agora, e todo embaraço vai caindo por terra, toda obra maligna vai caindo por terra, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, a tua igreja, visita, meu Pai, esse homem, visita, meu Pai, essa mulher, agora vai cantar, odovadaca saia, ei, cantar madava sévia, todo embaraço da mente que fala que quemexocova sávia, que o ministério morreu nessa noite, Jesus ressuscita, malabaia, opa, tá cantaba subataia, eta cantanaba sévia, o diabo sova tá ei, lamandorova shibataia, otokova nabasúbia, ei, condova sévia. Eu faço na tua vida uma grande obra. O inimigo tinha armado contra ti para te lançar na escravidão do pecado, mas nessa noite eu sou Deus e te gerei no ventre da tua mãe para uma grande obra nesta terra. E nessa noite eu, Deus Todo-Poderoso, estou rompendo com todas as armadilhas do diabo tinha armado contra a tua vida. E cantou voxovataia, se coloque na posição nessa noite, tome uma atitude e mata passa dévia e persevera nela, para que assim sendo seja concluído a minha obra e a minha vontade na tua vida. Mas nessa noite eu te digo, vença, vença tudo aquilo que está na sua mente, não ceda, não ceda, pois tu és escolhida para o Senhor, para esta cantofacetévia, para uma grande obra, cantorava saia, e da bata cantará, e descer de mar da saia, oh aleluia, aleluia, meu Deus, cantar a súbia, vai sentindo paz na sua alma. Saia daqui liberto em nome de Jesus. Saia daqui liberto, saia daqui em nome de Jesus com a sua mente liberta
de toda acusação. Você está fiel a Deus, você está fiel ao Senhor, você serve ao Senhor. Não aceite a acusação do inimigo, você o serve de coração. Eita pata sada cantaraia deva sábia. Em nome de Jesus de Nazaré, todo o embaraço das trevas já não existe mais. No nome de Jesus, no nome daquele que tem todo o poder nos céus e da terra, em nome de Jesus, levante a sua mão direita para o alto e a outra também, aleluia, e vai sentindo um gozo na sua alma, vai sentindo um refrigério na sua mente agora. Ei, camada chava sávia, ei, comova sávia, me matar, quanto tempo perdido, cova sávia. Ah, mas se tu desse lugar para a minha vontade, mas se tu tão somente ouvisse a minha voz e não se deixasse embaraçar pelos seus próprios sentimentos, tu já estaria bem mais adiante. Amanto covia serve, né? Pataga, daca, chovia. Infelizmente, o adversário da sua alma encontrou brechas, e por causa dessas brechas, ele conseguiu, como Odessevia, colocar em prática os seus planos. Mas eu sou Deus eterno, em me dá cantávia, e sou Deus de oportunidades. Não perca esta, pois pode ser a última. Dai, pedeva sábia, te firma, te humilha, te cala, te passa pela olaria e deixa eu ser Deus na tua vida, homem, diz o Senhor. Oh, aleluia, meu Deus. Meta canto do cofoso do comada súbia. Cadê sua língua estranha, guerreiro? Você não foi batizado? Eita pata candarai. Cadê o fogo que você fala que tem na sua alma? Cadê o desejo da pá do céu? Porque lá no céu é glória. Ei, capá, não deixe a sua mente te iludir, dizendo que você não fala. Fala agora em nome de Jesus. Renove a sua força. Renove-se a candeira de mai. Shai de pandaralas. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilhoso é o nome de Jesus. Só quem está sentindo a presença dele, quem está sentindo correntes sendo caídas, destruídas, quem está sentindo a sua mente agora livre de toda o embaraço, vai dando glória a Deus, aleluia, vai exaltando o Criador, aleluia, meu Deus, aleluia, meu Deus, olha aqui para mim, meus irmãos, conclua agora a palavra. Paulo, ele deixa claro que na carreira da fé, em busca da coroa incorruptível, vamos ter o embaraço, e logo em seguida, se assim não vencê-los, virá o pecado. Mas Paulo diz que se nós vencemos o embaraço e o pecado, olha aqui que ele fala. E como é que eu venço essa carreira que está proposta, esse embaraço e o pecado? Tendo os olhos fitos em Jesus. Quando eu estou olhando para Jesus, se vier embaraço, sai daqui, capeta. Se vier coisa ruim, sai daqui, aleluia. Porque eu estou olhando para Jesus. Jesus está no alto, aleluia. Jesus não está aqui, Jesus está lá, aleluia. Então crente não anda igual galinha, cabeça para baixo, anda qual águia, cabeça erguida. Então não vai sobrar tempo para o inimigo, porque eu estou com a cabeça erguida. É o que Paulo está falando, aleluia. E além disso, ele diz, perseverando. A palavra corrida não quer dizer que eu estou correndo, mas eu estou perseverando, devagar, mas eu perseverando, estou mancando, mas perseverando, afligido, mas estou perseverando. E outra coisa, tem uns que é afobado, né? Então quem tem pressa come cru, não é assim que minha mãe dizia? Então fica tranquilo, irmão, deixa a coisa ser trabalhada e Deus vai te dar a vitória. Perseverando e tendo os olhos fitos em
Jesus. Jesus, olha para cima, aleluia. Quando vier para a igreja, irmão, olha para Jesus. Olha para o volante do carro também, mas olha a visão espiritual. Jesus, o culto hoje vai ser maravilhoso. Eita glória, vem cá, vem ver. Deus tem uma bênção para você. Eu estou na marcha do varão de guerra, aleluia. Já vem no mistério, irmão. Já vem vencendo os embaraços, já vem vencendo. O não você já tem, vem procurar o sim de Jesus, aleluia, aleluia. Oh glória, quem entendeu a palavra nessa noite? Quem vai praticar a palavra nessa noite? Então a coisa vai pegar quando nós saímos daquela porta para fora. Aqui é tudo céu e bênção. Mas quando saímos dali, saímos guerreando, porque nós estamos perseverando e com os nossos olhos fitos no Senhor. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Que Deus abençoe os irmãos e aplauda Jesus, porque Ele merece. Aleluia, aplauda glorificando